Boa noite. Que saudade de vocês, gente. Que coisa boa estar aqui novamente nas nossas lives. A gente esteve afastada por alguns dias. Eu estava morta de saudade dessa nossa interação, dessas nossas conversas. Vocês não têm noção o quanto isso tem me feito falta, mas também tem sido um grande incentivador na minha vida, né? Nesse momento, nós tivemos, né, que nos distanciar alguns dias aqui das nossas lives, porque nós fomos aqui em casa todos contaminados pelo Covid. Né? Na semana passada, no início da semana, a gente foi pego de surpresa quando o Austin e a Mari deram positivos. Né? O Austin, no final de semana, começou a ter sintomas como febre, desânimo, tosse, e a gente já ficou, né, já aflitos, porque é uma doença terrível, é uma doença que tem assolado, né, o nosso país de uma maneira crítica, e a gente, não só a minha família, mas eu acredito que todas as famílias que me assistem também estão com medo, né, estão se sentindo acuados perante esse vírus. E, infelizmente, na terça-feira, a gente fez o teste, eu, o Austin e a Mari. O Austin e a Mari deram positivo. Inicialmente, eu dei negativo, né? Mas com o decorrer dos dias, em casa, com as minhas filhas de quarentena, eu acabei positivando na quinta-feira da semana passada. O Austin foi internado na quarta-feira com sintomas graves. Nós tivemos dias difíceis, né? Sempre amparados pela fé em Deus, sempre amparados pela união da nossa família, sempre amparados pela oração dos nossos amigos queridos. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a cada pessoa que fez um pensamento positivo, que rezou, que orou, que pediu, que intercedeu pela nossa família, que intercedeu pelo Austin, que intercedeu pelas minhas filhas. Eu sou imensamente grata e eu só posso retribuir pedindo a Deus, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine a vida e a família de cada um de vocês. Né, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa protegê-los e livre-os todos desse vírus assombroso, né, que foi uma loucura aqui na minha casa. Foram dias muito difíceis, foram dias muito dolorosos, em que a gente via-se somente com a força de Deus e a força dos amigos queridos. Graças a Deus, o Austin já está em casa, né? Está recuperado. Hoje ele já voltou às suas atividades laborais. Eu e as meninas ainda estamos de repouso, porque como eu positivei um pouquinho depois dele, né, eu ainda estou de repouso. Hoje ainda fui fazer alguns exames complementares, mas graças a Deus estamos todos bem, né, aqui em casa. As meninas estão bem. Mari teve sintomas leves. Ceci não apresentou nenhum sintoma, por ela não ter apresentado nenhum sintoma. E como estávamos todos de quarentena, a gente achou por bem, né, não fazê-la passar por esse transtorno, porque ela é criança ainda, só tem 5 aninhos, e como ela não teve nenhum sintoma, a gente achou por bem não fazer o teste, mas ela está conosco, cumpriu toda a quarentena direitinho, e nós estamos aqui diante dos amigos só para agradecer, diante de Deus, para externar a nossa gratidão imensa, e graças a Deus, nós estamos todos bem, né, e retomando as nossas atividades. E que bom que a gente voltou. Eu disse para vocês que foram 2 semanas em que eu estive ausente, foram 2 semanas que eu senti muita falta dessa nossa interação, né? Foram dias que eu não consegui me dedicar inteiramente aos meus estudos, me dedicar inteiramente, né, aos meus seguidores, como eu gostaria de ter, porque realmente a gente sai fora do ar, né, e a gente não consegue se concentrar
em outras coisas a não ser o bem-estar da nossa família, que é o nosso bem mais precioso, né? Cada dia que eu vivo, a cada momento que eu passo, eu só tenho gratidão, gratidão por tudo, né? Gratidão por essa nova oportunidade, porque tem tantas pessoas que estão aí em leitos de hospitais sem terem nenhuma perspectiva, e a gente foi agraciado, e a gente só pode agradecer, agradecer, agradecer infinitamente. Bom, gente, nesses dias, né, em que a gente está um pouco mais relax, se cuidando, claro, mas um pouco mais relax, eu consegui, né, fazer aí alguns planejamentos que eu acredito que vão ser muito bons. A gente vem trazendo muita novidade boa. Nessa semana, a gente vai falar sobre a casa dos relacionamentos, iniciando hoje com o sistema de amizade dentro do casamento, né? E são temas muito legais. Durante toda essa semana, a gente vai ter live de segunda a sexta, todo dia às 8 da noite, sempre com um tema diferente, né? Sempre trazendo algo que possa contribuir com a tua vida familiar, com a tua vida conjugal, com a harmonia dentro do teu casamento, com a harmonia dentro da tua família. Porque cada dia que passa, gente, eu tenho a certeza maior de que a gente precisa viver em harmonia com a nossa vida, em harmonia com a nossa família, em harmonia com os nossos filhos, em harmonia com o nosso cônjuge. Isso é o que realmente vale a pena na vida, isso é o que dá sentido à vida da gente. Né? Uma vida profissional ativa é excelente, né? A gente precisa ter esse sentimento de que a gente contribui de alguma forma para a nossa família, de que a gente contribui de alguma forma para a nossa sociedade, de que a gente contribui de alguma forma na vida dos outros, né? A nossa espiritualidade é de suma importância. A contribuição que a gente dá na sociedade, ajudando outras pessoas, né? Adentrando na vida de outras pessoas, nos relacionando pessoalmente com outras pessoas. Mas a nossa vida familiar é quem dá toda a sustentação para quem nós somos, para aquilo que nós queremos ser, né? Para aquilo que nós decidimos ser. E antes de falar sobre os relacionamentos, sobre a amizade dentro do casamento, eu queria falar sobre você. Eu queria falar sobre a tua vida, eu queria falar sobre você, mulher, que me acompanha, que curte os meus conteúdos, né? Então, assim, antes da gente começar o nosso conteúdo, vai lá no aviãozinho, manda para o maior número de pessoas que você puder, convida as amigas a ir para a live, porque hoje tem muito conteúdo de qualidade. A gente vai falar sobre os relacionamentos conjugais, sobre a amizade dentro do casamento, sobre as formas de você reacender essa amizade dentro do teu casamento, mas a gente também vai falar de você. Então, manda o aviãozinho aí que eu vou esperar, manda o aviãozinho aí para o maior número de pessoas e vem com a gente que a gente tem muito que conversar. Bom, gente, como eu tô falando para vocês, antes de começar, eu queria dizer que antes da gente falar de relacionamento, a gente tem que falar do nosso autoconhecimento, de quem nós somos e de quem nós gostaríamos de ser. Então, não dá para eu viver em comunhão, não dá para eu viver em harmonia, não dá para eu ter uma relação saudável dentro do meu casamento se eu não tenho uma relação saudável comigo mesmo. Então, antes de eu decidir recuperar o meu casamento, antes de eu decidir melhorar o meu convívio com o meu cônjuge, eu preciso me aceitar. E eu preciso entender se é isso que eu quero para a minha vida. Se é isso que eu quero, se eu quero esse tipo de relacionamento na minha vida. Porque para eu ser feliz, para eu viver em harmonia com o meu cônjuge, para eu viver em harmonia na minha casa, eu preciso decidir que é isso que eu quero.
Eu preciso decidir que eu quero amar. Eu preciso decidir que eu quero ser feliz. Eu preciso decidir que eu vou fazer a minha parte para eu viver em harmonia na minha família. Eu preciso me responsabilizar pela minha parte, pela parte que me cabe dentro desse relacionamento. Não adianta eu dizer que tudo é culpa do outro. Não adianta eu achar que todas as coisas ruins que acontecem dentro da minha casa e dentro do meu relacionamento é culpa do meu marido. Não adianta eu achar que as minhas brigas conjugais são culpa dos meus filhos. Eu preciso entender que eu faço parte dessa família. Eu preciso entender que eu tenho responsabilidades dentro desse relacionamento. E eu preciso me responsabilizar pela parte que me cabe. Então, antes de eu falar sobre relacionamento, antes de eu falar sobre casamento, antes de eu falar sobre amizade dentro do meu casamento, e principalmente antes de eu dizer que eu quero recuperar a minha vida conjugal, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso fazer uma autoavaliação se é exatamente isso que eu quero para a minha vida. Se eu vou decidir que é isso que eu quero. Porque se eu não me decidir, se eu não decidir por mim, se eu não decidir pela minha família, nada do que eu disser para você vai adiantar. Porque você não vai colocar em prática. Então, nada do que eu te ensinar, nenhuma ferramenta que eu te disser, nada do que eu te falar tem poderes mágicos. Vai fazer a magia dentro da tua casa se você não implementar, se você não decidir se responsabilizar. Então, de nada adianta tudo que eu vou te falar. Então, antes de eu começar esse treinamento, antes de eu começar essa live aqui junto com você, antes da gente começar a debater esse tema, eu preciso da tua palavra e do teu compromisso que você vai se comprometer. Eu preciso do teu compromisso de dizer e de entender que você decide ser feliz. Você decide pela harmonia na tua casa, você decide pela harmonia do teu lar. Então, se é você quem decide pela harmonia do seu lar, você precisa fazer a sua parte. Então, é importante essa consciência, é importante esse autoconhecimento, é importante que eu saiba que essa responsabilidade também é minha. E como parte da minha responsabilidade, eu vou fazer a minha parte. Tá certo, gente? Então, pensem nisso. Coloquem na cabecinha de vocês e decidam por viver em paz, por viver em harmonia, por criar filhos emocionalmente saudáveis, por recuperar a vida amorosa, a vida conjugal, a vida harmoniosa que você tem. Né? Então vamos lá e vamos começar o nosso tema. Mandou o aviãozinho, curtiu, compartilhou. A gente está transmitindo essa live nas 3 plataformas, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, eu espero que esse conteúdo que eu vou passar para vocês sirva de alguma forma dentro da tua casa e dentro da tua família e principalmente que você implemente, tá bom? Então, vamos começar. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o sistema de amizade. O sistema de amizade dentro do teu casamento. Então, John Gottman e Julie Gottman foram os primeiros pesquisadores a falar sobre os relacionamentos. Eles iniciaram tudo o que se sabe, todos os estudos que se sabe a respeito dos relacionamentos conjugais. Então, eles acompanharam mais de 100 casais durante mais de 20 anos. Né? Existem casais de que eles acompanharam desde a época do namoro até depois que os filhos nasceram. Então, você imagina um grupo de pesquisadores acompanhando mais de 100 famílias durante mais de 20 anos. Então, eles tiveram muito material para estudos, materiais detalhados, né? Eles acompanharam muitas famílias durante muitos anos e eles criaram o Love Lab, né, que é um laboratório, e a partir daí foram criados muitos estudos. E um desses estudos, né, o pilar de todos esses estudos, é a casa dos relacionamentos.
E a casa dos relacionamentos, ela é composta por 3 pilares muito importantes. É a parte de baixo, a sustentação, o alicerce dessa casa é o sistema de amizade, que é o sistema que a gente vai conversar hoje, que é a amizade dentro do teu casamento. Como é que você se relaciona como amiga e parceira do seu cônjuge. As paredes dessa casa são sistemas de conflito, né? Como você, enquanto esposa, e o seu cônjuge, enquanto marido, administram esses conflitos, né? Porque todos os relacionamentos, eles existem conflitos. Não existe nenhum relacionamento perfeito. Existem relacionamentos felizes e infelizes, mas não existem relacionamentos perfeitos. Não existem casais perfeitos. Não existem casamentos perfeitos. Todos nós temos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. E se somos nós dois, o marido e mulher, que compõem esse casal com todas as suas imperfeições, o casamento jamais será perfeito. Mas dizer que o casamento não é perfeito não implica dizer que ele não é feliz. Nós somos felizes com as nossas imperfeições. E isso a gente também vai ver durante essa semana aqui nas nossas lives. Como é que a gente administra esses conflitos dentro dos nossos relacionamentos. E a parte de cima dessa casa, que é o teto, é o sistema de significados. Os significados que a gente dá para o nosso relacionamento, os significados que a gente dá para as emoções que a gente tem dentro do nosso relacionamento, para as ações, para os acontecimentos dentro da nossa vida conjugal. Então, a gente vai ter uma semana bem rica, com muitos conteúdos brilhantes, que vão com certeza te ajudar de uma forma muito positiva a harmonizar o teu casamento, a harmonizar o teu relacionamento. Então, fica aqui com a gente durante essa semana. Vão ser 2 semanas maravilhosas. A gente vai emendar uma semana com a outra, com lives diárias, a partir das 8 da noite, só falando sobre relacionamentos. Então, o que é o sistema de amizade dentro do teu casamento? O sistema de amizade dentro do teu casamento é a ligação afetiva que você tem com o seu cônjuge, é a confiança, é o companheirismo, é a cumplicidade que vocês desenvolvem dentro do casamento de vocês e que reforça esses laços enquanto casal. Quando o sistema de amizade ele funciona bem, o casal ele desenvolve uma sobreposição de sentimentos positivos dentro do relacionamento. Você tratar o seu cônjuge como seu amigo. Então, todos nós temos amigos próximos, amigos queridos, amigos que a gente relaciona-se de uma maneira muito autêntica e muito verdadeira. E por que não o nosso cônjuge pode ser o nosso amigo? E por que a gente não se relaciona com ele da mesma forma? Porque quando você decidiu casar, quando vocês se conheceram, quando vocês começaram a namorar, o seu cônjuge ele tinha um conjunto de qualidades que chamaram a sua atenção. Né? Ele tinha um conjunto de qualidades que despertaram o teu interesse, né? Que te fizeram primeiro se apaixonar, que é o primeiro estágio da relação, e que depois te fizeram ir até o casamento. Né? Então, se existia esse conjunto de qualidades no começo desse relacionamento, se existia esse conjunto de qualidades há anos atrás, quando vocês se conheceram, por que não existe mais? Né? O que foi que fez vocês se afastarem? Né? Então, assim, como é que eu posso resgatar esse tipo de sentimento do início da minha relação? Porque se eu tenho um amigo muito próximo, uma pessoa muito querida, em que eu me relaciono, em que eu conto os meus segredos, em quem eu confio, em que eu sou cúmplice, se eu vê-lo triste, se eu vê-lo cansado, se eu vê-lo apresentando qualquer tipo de problema, eu vou perguntá-lo: ô amigo, o que é que você tem? Ô amiga, qual
é o problema? Você está cansada, você está precisando de um apoio, você está precisando de uma ajuda, você está precisando de um aconselhamento, o que eu posso fazer para te ajudar? E por que na nossa relação enquanto marido e mulher não existe esse tipo de entendimento? Se o seu marido é o seu parceiro, se o seu cônjuge é quem está com você diariamente, é quem divide com você todos os problemas da tua vida, então por que não resgatar essas qualidades que te fizeram se aproximar dele, né? A gente precisa também entender a nossa responsabilidade nessa situação. Quando o meu cônjuge chega em casa e está cansado e deita no sofá, e eu digo, vale, já está bagunçando o sofá, vale, chegou todo sujo da rua e se jogou no sofá, né? Eu preciso fazer a minha parte, entender que eu também sou um componente dessa relação e que eu tenho que ter empatia e que eu tenho que compreender e chegar para ele como eu chegaria para o meu companheiro, para o meu cúmplice, para o meu amigo. Ô, amor, você chegou cansado? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso tirar o teu sapato? Né? Eu posso te ajudar a levantar? Eu posso preparar o seu banho? Eu posso deixar ali a toalha já no... Você quer jantar antes de... Então, é esse tipo de relacionamento. E eu não digo que isso vai acontecer todo dia, porque todos nós temos os nossos dias bons e os nossos dias ruins. E quando eu falo para você que a gente precisa resgatar esse tipo de relacionamento, eu também não estou dizendo que a gente tem que se anular e fazer tudo que o outro quer. Eu estou dizendo que a gente precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa ter um pouco mais de compreensão, que muitas vezes com os afazeres diários, muitas vezes com as mágoas trazidas por outros problemas posteriores, a gente acaba se esquecendo. E aí a relação vai desgastando e a gente vai se afastando e a gente vai esquecendo de ser amigo. A gente vai esquecendo de ser cúmplice. A gente vai esquecendo de ser companheiro. E por isso eu falo com frequência para vocês, a gente não pode trazer os problemas deixar que os problemas virem uma bola de neve, virem um terremoto. A gente precisa ir resolvendo-os todas as vezes que eles surgirem. Porque todas as vezes que eu me abstenho, todas as vezes que eu finjo que não está acontecendo nada, porque eu não quero discutir a minha relação, porque eu não quero brigar, eu vou guardando uma pedrinha dentro da minha mochila. E aí vai ter um dia que a minha mochila vai estar tão pesada, que eu não vou mais conseguir levantar. E aí vai ter um dia que eu já vou estar tão cansada de tantos problemas que eu não vou mais conseguir olhar na cara do meu marido. Eu não vou mais conseguir olhar na cara do meu cônjuge, porque eu já juntei tanta coisa, eu já vivo tão magoada de tanta coisa, que se eu for resgatar tudo aquilo agora, vai ter coisa que eu nem vou mais lembrar porque que eu tô chateada. Então, é isso que compõe e que faz o sistema de amizade. É essa empatia, é esse companheirismo, é esse entendimento de saber que as coisas precisam ser resolvidas o mais rápido possível, né? Que as coisas precisam ser solucionadas o mais rápido possível, para que elas não caiam no esquecimento e virem mágoas. Porque muitas das coisas que acontecem dentro do nosso relacionamento, muitas coisas que acontecem dentro do nosso casamento pertencem ao nosso sistema de significado. Às vezes, nem tudo que a gente pensa que mas a gente não pergunta, a gente não externa, a gente não fala o que sente. A gente quer viver o tempo todo achando, eu já sou casada há 10 anos, o meu marido já me conhece de frente e verso, então ele sabe por que eu tô de cara amarrada. Eu já sou casada há 30 anos. O meu marido já me conhece desde 30 anos atrás. Então, ele vai ter certeza que eu tô zangada, ele vai saber por que é. Só que, gente, a gente muda. A mulher que casou com aquele homem há 30 anos atrás não é a mesma de hoje. A gente muda as nossas prioridades, a gente muda a nossa cabeça, a gente muda o entendimento. Eu sou uma mulher de 40 anos. Será que eu sou a mesma Josi que casou com o Washington há 18 anos atrás? Não, eu sou uma mulher completamente diferente. Eu já passei por muitos problemas conjugais.
uma infinidade por todas as coisas possíveis que vocês podem imaginar. Mas eu decidi que eu quero viver a minha relação conjugal. Eu decidi que eu quero viver em harmonia com a minha família. Eu quero viver em harmonia com o meu cônjuge. E eu vou fazer a minha parte para que isso aconteça. Não vou dizer que eu vou anular todas as minhas questões pessoais, eu vou anular tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, eu vou me anular e me dedicar exclusivamente à vida do meu marido. Não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus sonhos individuais também. E eu tento fazer com que os meus sonhos individuais se transformem nos nossos sonhos em conjuntos. Porque a gente vai mudando, porque as prioridades da vida vão mudando, porque a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai convivendo com outras pessoas, a gente vai tendo filho, e para a mulher ter filho é uma transformação gigante, né? A mulher, depois de ter filhos, ela sofre uma transformação fora do comum em todos os aspectos. Né? Tudo que é prioridade muda, a gente tem um novo sentido de motivação, a gente quer ser melhor, a gente quer ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser uma pessoa melhor, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas melhores, e para isso a gente precisa ser melhor também. Né? Então é isso, gente, a gente muda e a gente não pode esperar que o outro adivinhe tudo o que a gente quer, porque ele também muda. Né? Ele também passa por esse período de transformação e isso é recorrente e por isso a gente precisa sempre estar externando os nossos sentimentos, a gente precisa sempre estar dizendo para o outro o que é que está se passando na nossa cabeça, a gente tem que sempre que estar debatendo, né, sobre os nossos interesses, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas prioridades, sobre os nossos objetivos em comum, sobre os nossos objetivos pessoais, né, e enquadrando a nossa família, o nosso relacionamento, o nosso cônjuge dentro desses objetivos. O meu objetivo pessoal precisa ser o meu objetivo em comum do meu marido, mesmo que ele não concorde com o meu objetivo, mas ele precisa saber que aquilo é importante para mim. Mesmo que ele não concorde e que aquele não seja o perfil de objetivo que ele quer, mas ele precisa saber para que ele entenda a importância que aquilo tem para mim. Né? Então, assim eu também tenho que ser com ele. Mesmo que eu não concorde com as aspirações pessoais do meu marido, mas eu preciso entender e ter empatia e fazer com que aquela aspiração pessoal dele se torne a minha também. E a gente chega a um consenso, mesmo não concordando. Às vezes eu não concordo com algo, mas isso não me impede de ajudar. Né? Então a gente precisa ter esse sentimento de amizade, a gente precisa ter esse sentimento de empatia, porque quando esse sistema de amizade ele não funciona, o casal ele desenvolve uma sobreposição de sentimentos negativos. Então tudo que o outro faz, eu acho que é para me atingir. Tudo que o meu marido faz, independente da forma como ele faz, independente da maneira como ele faz, eu acho que é para me atingir. Então eu vou voltar lá ao exemplo do sofá. Meu marido chegou cansado, deitou no sofá. Qual é o sentimento que eu vou ter naquele momento? Ele deitou no sofá porque ele sabe que eu odeio que ele deite no sofá. Então, esse é um sentimento negativo sobre uma ação que não tem nada a ver. Ele deitou no sofá porque ele estava cansado. Só que eu vivo já tão cheia de sentimentos negativos que eu acho que ele fez para me atingir. E aí a gente vai se distanciando e a nossa relação vai se desgastando até que chega a um ponto que a gente não consegue mais olhar para a cara um do outro. Né? Isso é uma sobreposição de sentimentos negativos e a gente não pode deixar que esses sentimentos negativos influam na nossa realização, influam no nosso relacionamento de forma alguma. Né? Como eu disse para vocês, eu sei que tem dias que a gente está cansado, eu sei que tem dias que a gente está
ultra sobrecarregada. Eu sei que tem dias que a gente tá mal-humorada, porque todo mundo fica mal-humorado em algum momento, todo mundo se aborrece em algum momento, isso acontece comigo, com você, com qualquer um, né? A gente precisa desenvolver um sentimento, um monitoramento pessoal de que a gente dê uma respirada, inventa uma coisa, ouve uma música, vai tomar um banho, sai, dá uma passeada, brinca com as crianças, e aí depois que você tomar um fôlegozinho, aí você volta e conversa. Né? Porque se você for no auge do estresse, do cansaço, a gente acaba dizendo o que quer, acaba ouvindo o que não quer, e acaba desenvolvendo aí uma discussão, às vezes, muitas vezes, muito banal. Então, é importante que a gente também, né, monitore o nosso controle. A gente desenvolva aí mecanismos que a gente consiga, né, se controlar sozinho para que a gente não acabe despejando as nossas frustrações em cima do outro, dos nossos filhos, de outras pessoas que nada tem a ver com isso. Enfim, o sistema de amizade, ele é uma fundação sólida, ele é também a base para todos os outros sistemas, os outros dois sistemas que eu falei para você. E se essa fundação, se essa casa, se esse relacionamento, ele não for construído dentro de um sistema de amizade recíproco, dentro de um sistema de amizade empático, dentro de um sistema de amizade verdadeiro, essa relação, ela tende a se distanciar, ela tende a se obstruir e muitas vezes não tem volta. Então, a gente precisa se policiar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa externar e a gente precisa conversar e manter esse nosso, e resgatar, né? Resgatar, como eu falei para vocês, vamos resgatar as qualidades do nosso cônjuge, vamos ver o que foi que me atraiu quando eu me apaixonei pelo meu marido. Ele era muito extrovertido, ele gostava de brincar, ele era muito meu companheiro, sempre que eu precisava, ele estava ali para me ajudar. Será que ele mudou? Mudou. Todo mundo muda. Mas será que a gente não, ali dentro do nosso relacionamento, não tem como a gente resgatar alguns desses sentimentos? Né? A gente precisa ter um pouco de empatia, a gente precisa ter esse resgate, a gente precisa ter esse sentimento de reciprocidade, a gente precisa ter esse sentimento de companheirismo, de lealdade. Então, como eu disse para você, o primeiro passo para que a gente possa resgatar esse sistema de amizade dentro do nosso casamento é construir um mapa de amor. O que é construir um mapa de amor? É isso que eu acabei de falar para vocês. É resgatar sentimentos, né? Resgatar qualidades que o nosso cônjuge tem, é entender qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge. E isso é muito importante. Na semana que vem, a gente vai ter uma semana inteira só sobre os 7 passos fundamentais para um relacionamento saudável, e a linguagem do amor vai ser um desses temas. Então, te aconselho a não perder as lives da próxima semana, porque para construir um mapa de amor, você precisa entender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, e a linguagem de amor do seu cônjuge, na grande maioria das vezes, é diferente da sua. Então, por mais que você externe o amor, ele não vai entender, porque não é a linguagem de amor dele. E assim vice-versa. Então, muitas vezes, a minha linguagem pessoal, eu me sinto amada quando o meu marido traz um presentinho. Né? Ele foi viajar, ele saiu, ele foi em algum lugar e ele lembrou de mim. Não estou falando de uma coisa cara, mas eu tô falando de uma coisa significativa. Poxa, ele viu um chocolate que eu gosto e ele comprou e trouxe. Não precisa ser caro, mas teve um significado, porque ele estava lá e ele lembrou de mim. Então, ele me deu um presente e eu fiquei super satisfeita. Me senti amada, me senti acolhida, me senti... Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse gesto, com essa demonstração de amor dele para comigo. Mas, se eu for passear, se eu for viajar, se eu sair e trouxer um chocolate para o meu marido, aquilo vai ser a linguagem de amor para ele, né? O chocolate que ele me trouxe, se eu retribuir esse presente da mesma forma, vai ser uma forma de amor, uma forma de demonstrar o amor.
como foi para mim, o significado que vai ter para ele, será se vai ser o mesmo que teve para mim? Não, porque às vezes a linguagem de amor dele não é receber presente, né? A linguagem de amor do meu marido é um tempo de qualidade. Ele gosta de chegar do trabalho e a gente sentar e conversar um pouquinho sobre o que foi que aconteceu no dia dele, sobre o que foi que aconteceu no meu dia, sobre o que foi que as crianças fizeram, sobre uma peripécia dos nossos filhos. Aquilo para ele se sente amado, porque eu parei tudo o que eu estava fazendo e dediquei ali um pouquinho do meu tempo para ele. Então, para ele, aquela é a linguagem de amor dele. Ele se sente feliz daquele jeito, porque eu parei tudo e eu dei atenção para ele. E nós conversamos e nós tivemos um tempo de qualidade juntos. Então, aquela é a linguagem de amor do meu marido. Então, na semana que vem, a gente vai se aprofundar muito nas linguagens de amor para que você entenda e comece a falar a linguagem de amor do seu cônjuge, e externe também para ele a linguagem de amor que você gosta de ser reconhecida, a maneira que você se sente amada, né? Isso é muito importante. É importante que ele entenda a forma que você se sente amada, a forma que você se sente valorizada, né? E a gente vai discutir, a gente vai debater bastante sobre isso. Outra coisa muito importante é você manter a consciência do mundo do seu parceiro. Escreve aí uma descrição detalhada dele, né? Ele hoje, como é que o meu marido é hoje? O meu marido é hoje uma pessoa que trabalha muito, mas que é um pai muito presente, mas que é um marido muito companheiro. Às vezes eu me chateio por isso, mas em compensação ele faz aquilo. Eu sinto que a gente está distante por conta disso, mas eu sinto que a gente pode se reaproximar por conta daquilo. E assim sucessivamente. E conversa com ele. Olha, depois de tudo que você. Depois, se você pegar um papel, escrever tudo isso que eu tô te dizendo, pontos fortes, pontos fracos do teu casamento, do teu relacionamento, da tua vida a dois e da tua vida conjugal, externa para ele. Conversa. Fala, olha, amor, eu tô muito feliz porque você é muito bom receber elogio, viu, gente? Receber elogio, receber palavras de afirmação é muito bom. Todo mundo gosta de receber palavras de afirmação. Então fala para ele, olha, marido, eu estou muito feliz porque você é uma pessoa que não deixa faltar nada dentro da nossa casa, é um marido companheiro, é um marido que está presente no meu dia a dia, que me acolhe, que entende os meus problemas, mas eu estou chateada por conta disso. Eu acho que o nosso relacionamento está faltando um pouco mais disso. Eu não concordo com a maneira como você quer conduzir a educação dos nossos filhos. Enfim, conversem. Entendam-se, exponham-se, né? Amizade é isso. Amizade é você dar e receber, é você conhecer e ser reconhecido. Use, né? Como exemplo, uma pessoa que você quer muito bem, que você vive uma amizade muito sincera, muito verdadeira. Então, usa esse exemplo dentro do teu casamento, né? Se você sente-se afastada, desmotivada, usa esse exemplo dentro do teu casamento. Quando eu sento com a minha amiga, o que é que eu converso com ela? Eu converso isso, isso e isso. Então, assim também tem que ser no teu casamento. Então, senta com ele e fala, olha, eu tô feliz com isso e com isso, mas eu não tô feliz com aquilo, né? Essa parte aqui do meu casamento tem me deixado frustrada, eu não concordo com as suas atitudes. Então, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer para engrandecer a nossa relação, para a gente viver uma vida mais harmoniosa. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas será que não dá para a gente resolver um meio termo aqui? E assim as coisas vão se firmando, vão se ajustando. Veja quais são as preferências do seu marido. Faça algo, né, dentro dessas preferências, algo que ele já te pediu algumas vezes e que você vem deixando para lá por falta de tempo, por falta de oportunidade, enfim, lista aí umas 3 coisas que ele te pediu ultimamente e que você tem deixado para lá. Tenta fazer um agrado, ver quais são as forças, ver quais são os objetivos, quais são os valores, quais são os desafios dos teus relacionamentos, né? O que esse mapa que você acabou de fazer te traz de informação, né, sobre tudo isso que você está ouvindo?
Quais são as informações cruciais que esse mapa ele tem te trago, todas essas anotações tem te trago, né? E faz algo que agrade o seu marido, algo que ele tem te pedido, mas que você tem deixado para lá. Faz um agrado, né? Um agrado é sempre bom. E quem recebe o agrado fica muito feliz e a tendência é ser recíproco. Poxa, minha esposa fez uma coisa que eu estou pedindo há um tempão. Então, o que é que eu posso fazer para retribuir? E olha, gente, eu vou dizer para vocês, não pensem que esse é um caminho fácil de se enveredar, de jeito nenhum. É um caminho árduo, é um caminho que tem que ser construído diariamente, que tem que ser resolvido diariamente. Não é fácil, de jeito nenhum. Não pense que nessas primeiras mudanças, quando você começar a fazer um agrado ou outro para o seu marido, ele vai perceber da primeira vez. Alguns percebem, outros não, mas a gente precisa continuar insistindo e fazendo a nossa parte. Se eu decidir por me responsabilizar pela minha parte no relacionamento, que unha feia, né, gente? Não dá, ainda estamos na quarentena. Bom, se eu decidir por continuar, por me responsabilizar pelo meu casamento, então eu tenho que ser constante, eu tenho que continuar, eu tenho que demonstrar que eu mudei, eu tenho que demonstrar que eu quero paz, eu tenho que demonstrar que eu quero harmonia, eu tenho que demonstrar a minha parte dentro, a minha responsabilidade, né, a minha parte dentro desse relacionamento. Então é um trabalho mesmo de formiguinha e que tem que ter constância e que tem que ter tolerância, que tem que ter empatia e tem que ter querer. Eu quero viver em paz, eu quero amar, eu quero viver uma vida conjugal saudável, eu quero viver uma vida conjugal feliz, eu quero que os meus filhos se sintam felizes dentro do meu relacionamento, dentro do nosso casamento, eu quero que os meus filhos percebam a importância de ser um casal feliz, eu quero que os meus filhos percebam a importância de viver dentro de um lar feliz, dentro de um lar harmonioso, dentro de uma família saudável. A gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter essa responsabilidade e puxar a nossa parte para nós mesmos. Então, faz também uns depósitos aí na conta emocional do teu marido. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um sistema das horas mágicas. Bom, se o meu marido gosta de chegada e de despedida, meu marido gosta de um selinho, então não custa nada. Na saída eu dou um beijinho, na volta eu dou um olhar, né? Ao entrar eu faço uma saudação mais carinhosa. Se eu fizer isso aí 2 minutinhos por dia, durante 5 dias, eu vou ter 10 minutos no final da semana de horas mágicas no meu relacionamento. Eu vou ter implementado aí 10 minutos durante a semana de aproximação, de harmonia, de carinho, de afeto, de companheirismo com o meu cônjuge. Se o meu marido gosta de conversar, gosta de conversas a dois, né? Ele chegou do trabalho, então, assim, não custa nada eu parar ali 5 minutinhos para a gente ter uma conversa olho no olho, para a gente debater como foi o dia dele, para eu falar sobre como foi o dia das crianças, para eu contar sobre o meu dia, né? Para eu às vezes desabafar até algum problema que tenha me deixado constrangida, ou vice-versa, ele também queira me contar, né, sobre alguma coisa que de alguma forma o deixou triste, o deixou desmotivado, né? Então, se eu tirar aí, vamos dizer que eu vou tirar 20 minutinhos por dia para a gente ter essa conversa olho no olho, para a gente ter essa cumplicidade dentro do nosso casamento. Então, no final da semana, eu vou ter 1 hora e 40 minutos de cumplicidade, de companheirismo, de amizade, de afeto, de entendimento com meu marido. Então, são 1 hora e 40 minutos a mais ali dentro do meu reservatório de amor, em que eu me senti acolhida dentro do nosso relacionamento, em que ele também se sentiu acolhido, em que a gente dedicou alguns minutos do nosso dia um para o outro,
em que a gente se olhou nos olhos, em que a gente entendeu a intimidade um do outro, a gente viveu um momento de intimidade, e, gente, cada momento é único. Foi 1 hora e 40 minutos que nunca mais vão voltar. São assuntos que muito provavelmente a gente pode até falar sobre aqueles mesmos assuntos, mas a gente vai falar, jamais vai falar exatamente a mesma coisa. Então, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida são únicos e a gente precisa saber aproveitá-los sempre da melhor forma possível. A gente precisa saber aproveitá-los de uma forma positiva para a nossa vida, de uma forma a contribuir positivamente para a vida do outro, para a vida da nossa família, para a nossa vida enquanto pessoa. Viver em paz é muito bom. Viver em paz é revolucionário, é transformador. E a gente precisa ter isso em mente. Admiração e apreciação, né? Olhe, meu querido, você é uma ótima pessoa, eu gosto muito de você. Poxa, marido, obrigado por ter por ter dado um banho no cachorro, obrigado por ter botado o lixo para fora, ou você me ajudou muito quando você fez isso assim, ou obrigado. São palavras de apreciação, são palavras de admiração, são palavras de agradecimento, e isso faz muito bem para quem diz, mas faz melhor ainda para quem ouve, né? Sentir a gratidão do outro é muito bom, fazer algo pelo outro é maravilhoso, mas sentir a gratidão daquele outro com relação a algo que eu lhe fiz é excepcional. E a gente precisa aprender a cultivar isso dentro dos nossos relacionamentos. E eu não digo só dentro do nosso relacionamento enquanto marido e mulher. Eu digo no nosso relacionamento com os nossos filhos. Vocês já viram a cara de felicidade de um filho quando a mãe diz: poxa, filho, eu tô feliz da vida porque o seu desenho tá lindo. Poxa, filho, eu tô orgulhosa de você porque hoje você fez isso. As minhas filhas ficam eufóricas quando fazem uma tarefa e que eu digo: filha, tá super bem feito, parabéns. Filha, ficou muito bom, eu tô orgulhosa de você. E isso é um sentimento que a gente precisa cultivar dentro da nossa vida, dentro da nossa relação com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, dentro da nossa vida social, né? Elogiar, admirar, apreciar, dizer palavras de afirmação para o outro. É bom para quem diz e é muito bom para quem ouve, né? Troca de carinho, afeto, um aperto de mão, um afago nas costas, um beijinho, um abraço. Isso faz muito bem. Eu sei que existem pessoas que têm dificuldade de demonstrar esse tipo de sentimento. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em transmitir esse tipo de sensação, e eu te entendo, né? Isso depende muito da maneira como você foi criada. Às vezes o seu pai, ele não é uma pessoa muito como é que eu posso... Ele não é uma pessoa de externar muitos sentimentos, principalmente, né, esses pais mais antigos, são pessoas que tinham muita dificuldade, né, em expressar esse tipo de sentimento para o filho, e você cresceu sem o hábito de ser acariciada, de ser beijada, de ser abraçada, e hoje você sente dificuldade também em repetir esse tipo de situação, e eu te entendo. Eu te entendo muito. Eu fui uma pessoa criada assim, né? A minha primeira força é o amor. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito quando eu gosto de uma pessoa. Eu procuro dar o melhor de mim, eu me envolvo, eu gosto, eu acolho, mas eu tenho muita dificuldade em beijar, eu tenho muita dificuldade em abraçar, em demonstrar afeto explícito. Eu tenho porque eu não fui criada assim, né? A minha família tinha esse tipo de dificuldade comigo, então eu também tenho. E eu vivo me trabalhando, e eu venho trabalhando isso constantemente com as minhas filhas, porque eu sinto, né, que elas sentem falta desse tipo de relacionamento, mais beijinho, mais abraço, e eu fico me trabalhando, e eu fico tentando, e eu abraço, às vezes eu me dou conta, poxa, eu não dei um beijo hoje, poxa, eu não dei um abraço hoje, poxa, eu não acolhi hoje, por mais que eu tenha muita facilidade de expressar em palavras, de incentivar, de externar o meu amor, de dizer eu te amo, filha, você tá linda, filha, eu te amo, filha, eu te admiro, mas eu tenho essa dificuldade com beijo, com abraço, né, com
esse tipo de afago explícito, e eu fico me trabalhando, me policiando, me trabalhando com o meu cônjuge, com as minhas filhas, eu tenho essa dificuldade, mas a gente vai se trabalhando e a gente vai aprendendo e a gente vai se desenvolvendo. Outra coisa muito importante para o sistema de amizade é olhar para frente. Olhar para frente. O que nos interessa é o presente e o que nós estamos planejando para o nosso futuro, porque é a partir do nosso presente que a gente vai construir o nosso futuro. O que passou já não existe mais. O que passou eu não vou conseguir resgatar, eu não vou conseguir resolver o que ficou no passado. Então, eu não preciso ficar me martirizando, eu não preciso ficar me culpando, eu não preciso ficar culpando o outro, eu não preciso ficar sofrendo pelo que passou. Passou, passou, não dá mais para voltar atrás. O máximo que eu posso fazer é conversar, é aprender e é definir que eu não quero mais aquele tipo de situação para minha vida. Né? É o máximo que eu posso fazer com o passado. É aprender a não repetir o mesmo erro que eu fiz no ontem. É me planejar para que aquele tipo de situação devastadora não aconteça mais na minha vida. Mas eu não posso mudar o passado. O que passou, passou. Então eu tenho que ter constantemente o entendimento de olhar para frente. Eu tenho que ter constantemente o entendimento de construir o meu presente para que o meu futuro seja diferente. Eu tenho que focar no hoje para eu viver a harmonia do amanhã. Né? Então vamos parar de ficar resgatando o problema do passado, remoendo coisas que já passaram. Perdoa, perdoa, aprende, se planeja e bola para frente. O que passou, passou. Não tem mais sentido para mim eu remoer aquilo que não vai ser resolvido. Se eu ficar constantemente remoendo um problema do passado, uma mágoa, um erro, uma coisa que eu não posso mudar, vai resolver? Vai piorar. Porque além de eu não ter feito o correto, ou além de eu ter me sentido muito magoada no passado, eu vou só estender aquele tipo de sentimento negativo. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero andar para frente. Eu quero ir para frente, eu quero mudar o meu futuro. E para isso, eu preciso ser bem resolvida no meu presente. Ok, gente? E a última parte é ter uma perspectiva positiva sempre. Uma perspectiva positiva, ela ocorre quando o teu casamento ele é forte. Mostre para o seu parceiro que você respeita a opinião dele, mesmo que muitas vezes você não concorde. Você não é obrigada a concordar com tudo que o seu parceiro pensa. Você não é obrigada a ter pensamentos exatamente iguais a eles, mas você pode respeitá-lo. E isso faz parte de um relacionamento saudável, feliz e de amizade. O respeito mútuo. Por mais que eu não concorde, eu preciso entender qual é o ponto de vista do outro. O que foi que levou o outro a pensar daquele jeito? O que foi que levou a outra pessoa a ter aquele tipo de entendimento? Eu preciso respeitá-lo. Porque a base de um relacionamento da amizade, um relacionamento feliz, um relacionamento saudável é a confiança. A confiança e o respeito. É muito importante que você respeite. Respeite os membros da tua família, respeite o seu marido, respeite os teus filhos, respeite os teus colegas de trabalho. Né? Quando você respeita o outro, automaticamente você também está pedindo para ser respeitado. Quando você respeita o outro, você também está impondo o respeito para com você. Então, se eu não respeito o próximo, em nenhum momento eu vou ter o direito de exigir que ele me respeite. Se eu não respeito o ponto de vista do outro, em nenhum momento eu vou ter, né, eu vou exigir que o outro me respeite. Para eu ser, essa é uma via de mão dupla. Para eu ser respeitada, eu preciso ser respeitado. E agradeça, seja grato
pense positivo, seja grato, agradeça pela família que Deus te deu, agradeça pelos teus filhos, pela tua vida, pela tua casa, veja sempre o lado positivo e pense sempre em tudo aquilo que você pode mudar. Foca naquilo que pode ser mudado, né? Se o meu relacionamento hoje não está bom, se a gente tem algumas falhas no nosso casamento, mas a gente pode mudar. Vamos focar naquilo que pode mudar? E assim você vai botando lá todo dia um tijolinho na tua construção. É lento, mas tem que ser constante. Todo dia você vai botando ali um bloquinho de pensamento positivo, um bloquinho de ação positiva, um bloquinho de afeto, um bloquinho de carinho e a tua paredinha vai levantando. Mas você precisa ter a responsabilidade de entender que cada bloquinho desse precisa ser construído por você. É uma via de mão dupla. Nós somos um casal. Eu tenho as minhas responsabilidades e ele também tem. Se eu continuar vivendo na utopia de que tudo é culpa do outro, a gente jamais vai conseguir reviver, revitalizar e fazer renascer o nosso relacionamento. Precisamos entender que a responsabilidade é do casal, é de ambas as partes. Nem tudo o que acontece de ruim é culpa do meu marido, mas também nem tudo que acontece de ruim é minha culpa. Cada um tem a sua responsabilidade. A gente precisa entender e fazer a nossa parte. Então, os relacionamentos são necessários, os elogios são necessários, as palavras positivas são necessárias, o companheirismo, o entendimento, a troca de olhar, a troca de carinho e a troca de cumplicidade. Vá em direção ao outro, aceite os lances de comunicação emocional, construa sobreposição de sentimentos positivos, né? Escreve aqueles 3 pedidos que eu te falei, que o teu parceiro já vem pedindo há um tempo, e você acaba, com o decorrer dos dias, acaba deixando para depois. Faz um agradinho para ele, faz a tua parte, conversa, né? Expõe tudo aquilo que você fez no teu mapa de amor. Fala para ele o que você está feliz. Agradece pelos bons momentos. Agradece por todo o companheirismo e cumplicidade que ele tem dentro do relacionamento, mas também expõe aquilo que você não está feliz. Fala para ele, olha, eu não estou feliz, vamos mudar isso, vamos conversar. Sobrepõe sentimentos positivos. Então, gente, se a base dos relacionamentos, né, a base daquela casinha que eu te falei no início, que é o sistema de amizades, não estiver funcionando, qual é a parte mais importante da casa? É o alicerce. E o alicerce do teu relacionamento é a amizade, é o sistema de amizade dentro da tua vida familiar. Então, se esse sistema não estiver funcionando, dificilmente você vai conseguir desenvolver os outros sistemas, que é o sistema de conflito e os sistemas de relacionamentos. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos parar de ver o nosso parceiro como uma pessoa negativa, como um adversário. Vamos vê-lo como um amigo, né, como um companheiro, como um cúmplice. Vamos construir a amizade dentro do nosso relacionamento. Vamos resgatar as qualidades que nos fizeram nos apaixonar por ele. É isso, gente. Eu espero muito que esse nosso conteúdo tenha servido de alguma forma e que você coloque em prática dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. Feliz demais em ter todos vocês aqui. Curte, compartilha, manda o aviãozinho, convida as tuas amigas para a gente assistir a live de amanhã, que vai ser muito legal, que são sistemas de conflitos. E não esquece, essa semana a gente tem um encontro diário, todo dia às 8 da noite, para falar sobre relacionamentos. Um beijo muito grande para cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma noite extraordinária.
e faz um agradinho no teu marido hoje, tá bom? Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.